Pessoal, boa noite. Começando mais um Por Dentro da Gestão, dessa vez com o Pierre Jadot. Bem-vindo, Pierre. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. O Pierre é o gestor dos fundos de crédito da Arx, né? E tem uma trajetória longa aí no universo de crédito. E por acaso a gente se conhece tem algum tempo aí já de garoto. O Pierre fez alguns gols aí em cima de mim um tempo atrás, mas eu devolvi aí na mesma moeda para ele já. Ô Pierre, então primeiro obrigado por ter vindo. Acho que o grande intuito aqui do Por Dentro da Gestão é a gente aproximar, né, o universo de gestão dos fundos do investidor, né? Então a gente tem trazido muito, né, os temas que estão muito em voga, né? Mas antes de tudo isso, e principalmente a gente teve muito pessoal de renda variável aqui, então o universo de crédito também tendo uma representação aí com você, mas eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar de estratégia de crédito, de fundo, etc., quem é o Pierre, né? Poxa, qual foi a trajetória dele até se tornar um gestor de fundo, né? Como que se desenhou esse interesse por gestão, por interesse no mercado, onde tudo isso nasceu? Tá bom, eu praticamente comecei minha carreira em crédito, né? Eu estagiei no Morgan Stanley, naquela época era na área de derivativos, e de lá eu já saí e fui para o Crédit Agricole, que hoje é Indosuez, e lá eu já entrei na parte de renda fixa, né? Entrei como trader de renda fixa. Depois de pouco tempo eu já estava fazendo a gestão dos fundos de crédito lá, né? Na época era mais fundos DI. Ao longo dos anos que eu fiquei lá, a gente foi desenvolvendo e criando os fundos de crédito do zero. E assim, eu fui aprendendo a fazer a gestão de crédito e gostando disso, assim, naturalmente ao longo da minha carreira, né? Desde que eu comecei no Indosuez e agora em 2018, final de 2018, toda a equipe foi para a Arx para começar a estratégia do zero de novo. Então foi uma coisa bem interessante recomeçar tudo, né? Legal. Mas eu diria que assim, eu aprendi junto com os fundos do Indosuez ali, ao longo dos anos, desde 2012 até 2018. E na Arx já há quanto tempo? Na Arx a gente está há 1 ano e meio já. E quando você, estava ali na época de GV, né? Como é que nascia esse interesse? Até pré-estágio, já olhava alguma coisa, já entendia um pouco de crédito ou sabia que queria mercado e não... Assim, na GV... eu sempre tive uma aptidão maior para a parte de exatas, né? Então, naturalmente, eu acabei trilhando mais um caminho de finanças do que marketing ou qualquer outra coisa ali dentro. E, naturalmente, você acaba indo para o mercado financeiro, né? E, obviamente, assim, quando você está saindo da faculdade, você não entende muito bem quais são as áreas e acho que não tem algo que você sai da faculdade e fala, pô, eu quero exatamente isso. Você tem mais ou menos ali... assuntos que te interessam, seja a economia, a parte de empresas, e você acaba indo um pouco direcionado nesse sentido, né? E aí acabou que eu fui para a área de derivativos, ali era bem técnico e eu gostava dessa parte. E depois no Indosuez eu fui como trader, que também tinha tudo a ver com o que eu fazia ali. E depois fui assumindo a parte de gestão de crédito mesmo, enfim. E aí aprendendo a analisar a empresa e por aí foi caminhando. Bacana. E desde a Arx, né, que é um time também bem composto pela turma que estava no Indosuez, né, como que foi esse desafio de não só ser gestor, né, como você era no Indosuez, mas quase que empreender, né, porque é quase que uma tese de empreendedorismo, né? Então, poxa, como que foi esse começo, né, dentro da Arx? E hoje os fundos estão gigantes, mas eu deixo os números para você. A gente basicamente foi um empreendimento praticamente que a gente fez ali junto com a Arx, né? Então a Arx ela tem um modelo de sociedade bem interessante, né? Por mais que a gente tenha um sócio forte que é o Bank of New York Mellon, dentro da Arx existe como a receita dividida, né? Então basicamente a gente acaba tendo X% da receita dos fundos, né? Ou do lucro operacional da empresa. Então é um modelo bem branco no preto. Então acaba sendo uma coisa que você tem um alinhamento total de interesse e onde cada área, cada estratégia tem um bom grau de liberdade para determinar que produtos vão fazer, em que canais vão distribuir. Então acaba que quando a gente veio para a Arx, a gente teve que fazer tudo do zero, né? Não só gestão, análise de crédito, todo o monitoramento, os controles, como também definir, quais vão ser os produtos que a gente quer distribuir, quanto que a gente vai cobrar em cada um dos produtos, onde a gente vai distribuir,
montar os materiais de marketing. Então a gente fez tudo do zero mesmo. Então foi um passo bem interessante, um aprendizado bem bom. Obviamente que assim, não foi nada muito novo do que a gente já fazia no CA, porque no CA a gente, ao longo dos anos, desde 2012, a gente criou vários fundos novos, né? Toda a família de fundos. Quando eu entrei no Crédit Agricole, eram basicamente 2 fundos que existem hoje. Quando a gente saiu de lá, tinham mais 6 fundos. Então a gente já tinha vivido isso de, putz, como a gente vai criar o fundo, como é que a gente vai desenhar ele, qual que é o target de rentabilidade, qual que é o prazo do passivo que eu preciso ter para atingir esse target, qual que é o nível de risco que a gente vai tomar na carteira, e principalmente como a gente vai distribuir, qual que é o speech de venda, né? Não adianta você ter um produto também que você acha interessante, mas assim, não tem demanda no mercado, né? Uhum. Então, tem que ter uma interação muito grande entre o comercial, que está na ponta, e a gestão. Por isso mesmo que quando a gente veio para a Arx, veio toda a equipe de gestão, né? Então os 2 analistas, eu como gestor, e veio também o Paulo Bockel, que era o responsável pela distribuição institucional, né? Via plataforma, investidores institucionais. Então a gente veio com essas 2 pontas ligadas, né? Uhum. Tanto a parte de distribuição quanto gestão. Bacana. E ali plugou numa estrutura da Arx, que também era muito robusta, né? Então tem algumas sinergias que a gente conseguiu capturar que são bem interessantes. Né? Então você tem toda uma equipe de equity que dá um suporte excepcional para a gente e também dá entrada em muito material de research, de terceiros e no próprio mercado, e toda a estrutura de risco, compliance, legal, IT, que é compartilhado com a própria Mellon. Bacana. Então, assim, reforçou bastante o nosso trabalho nesse sentido. E isso, às vezes a gente olha muito o investimento só da ponta do retorno, só da ponta da alocação de portfólio, Sim. mas esquece todo um background que tem por trás que muitas vezes facilita o trabalho de vocês no dia a dia, né? Assim, o grosso do trabalho, assim, acaba que muitas vezes o investidor acaba olhando, putz, qual que é a cota, qual que é a rentabilidade do fundo, ele fica olhando mês a mês a rentabilidade do fundo, mas existe por trás disso todo um trabalho que, principalmente na parte de crédito, é o principal, né? Uhum. Que é efetivamente qual que é o risco de calote que tem em cada um dos emissores que a gente aloca. E é ali que está a grande parte do nosso trabalho de gestão, é a análise de crédito. Então, você pegar o emissor, analisar quais são as condições da emissão, qual que é a governança da empresa, quem são os sócios da empresa, fazer projeções de fluxo de caixa para a empresa para saber se ela tem capacidade de repagar aquela dívida, quais são as necessidades de refinanciamento dessa empresa. Então, assim, o trabalho vai muito além de apenas comprar crédito e vender crédito, entendeu? O principal ali, eu diria que o coração do nosso trabalho está na análise de crédito. É ali onde você não pode errar. Legal. Entendeu? Assim, a gente viveu ali outubro e novembro uma reprecificação de crédito, mas não houve nenhum evento de crédito. A reprecificação de crédito ela faz parte, entendeu? Você pode ter oscilações nos preços, mas assim, o grande problema é quando você tem um problema de calote no fundo. Aí você tem uma perda efetiva. Foi legal que você já trouxe esse tópico, né, de outubro e novembro. Acho que boa parte dos investidores do universo de crédito sentiram ali um outubro e novembro. Houve uma oscilação de cota para baixo. Lembrando, quando tem precificação, reprecificação, muitas vezes para cima ninguém Sim, comenta como foi bem, mas não necessariamente que foi uma reprecificação. E é um movimento normal do mercado. Queria que você pudesse elaborar um pouquinho para o investidor, né, o que significa esse movimento, essa reprecificação. O que aconteceu ali em outubro e novembro? Boa parte dos investidores tem noção que o crédito, né, o maior risco que você tem é o default, né, então é inadimplência, mas a reprecificação é uma coisa de marcação, né? Sim. E aí, se você puder elaborar um pouco do que aconteceu e como é que vocês lidaram com isso lá dentro da Arx? Bom, a reprecificação de crédito é basicamente um ajuste no spread de crédito. O spread de crédito o que é? É o quanto a gente cobra acima de um título público, basicamente título público é considerado sem risco, para determinada empresa. Então o spread de crédito geralmente ele tenta representar qual que é a probabilidade de inadimplência daquela empresa. Então a empresa que tem um perfil de crédito pior, você vai cobrar um spread maior. E a empresa que tem um nível de risco de crédito muito bom, você vai cobrar um spread menor. Acontece que ao longo dos últimos anos, ali, pelo menos o primeiro semestre de 2018, a gente teve um momento de abundância de liquidez no mercado de crédito. Isso aí veio desde os crescimentos dos fundos de crédito, que foi bastante acelerado no começo de 2018,
e até os próprios bancos, que hoje em dia estão com uma posição de liquidez muito grande, porque basicamente durante a crise frearam o crescimento da carteira de crédito e acumularam caixa. Então ali você tem um descompasso entre oferta e demanda de crédito, porque você tem uma demanda por ativos grandes, porque está todo mundo com liquidez, seja fundo e banco, e você tem uma oferta de crédito que é escassa. E aí você tem, por que ela é escassa? Primeiro, empresa durante a crise não investe, basicamente, praticamente só rola as dívidas dela. Você tinha uma presença muito grande do BNDES, isso está começando a se desmontar agora, e o BNDES sempre dava crédito mais barato que todo mundo para o mercado. Então, assim, muitas das empresas que a gente analisa tem um caminhão de dívida no balanço delas que é do BNDES. Que não é uma verdade hoje, né? Hoje muitas dívidas do BNDES estão mais caras do que eventualmente ele teria acesso ao mercado. Esse é um movimento que está começando a inverter, né? Com o novo governo eles começaram a desmontar o BNDES, né? E ali essa dívida está vindo para a gente. Então a gente viveu até o primeiro semestre de 2018 um descompasso entre oferta e demanda. Tinha muita demanda, muita liquidez e pouca oferta. Então isso aí obviamente pressiona os spreads de crédito para baixo. Você tem um lado positivo disso, que é o impacto nas carteiras. Então, quando você pega os fundos de crédito até outubro do ano passado, que é quando começou a reprecificação, os fundos rodavam ali de 115 a 120. Essa não era a rentabilidade corrente das carteiras. Isso era uma reprecificação. Os spreads iam fechando e a carteira é marcada positivamente. E ali, outubro e novembro, você teve uma reversão. Então, os fundos pararam. Aí tem vários fatores que eu posso explicar depois, de por que teve essa reversão, né? Mas basicamente, na hora que os spreads abrem, os fundos das carteiras tomam um impacto negativo naquele momento, mas depois passam a ter uma rentabilidade corrente mais alta. Sim. O carrego, né? O carrego, exatamente. E como vocês estavam observando esse movimento e como que a Arx se posicionou nesse momento de reprecificação? Ao longo de 2018, assim, a gente já via que o mercado estava um pouco exagerado em termos de liquidez. Então, as empresas começaram a emitir cada vez mais barato, com prazos cada vez mais longos. Como gestor, assim, você não tem muito como fugir totalmente desse movimento. Entendeu? Mesmo que você feche o fundo, os seus créditos que você já tem, a taxa vai fechar, porque eles são marcados a mercado. Então, o carrego do seu fundo também fica baixo. Então, a nossa estratégia no primeiro semestre foi concentrar um pouco mais a carteira em ativos que a gente achava que o spread estava adequado. Em vez de ter uma estratégia de, vamos entrar em todas as emissões que estão vindo ao mercado, porque a gente está com muito caixa, a gente falou, vamos alocar mais, concentrado em algumas emissões que a gente gosta. E mesmo que tenham emissores bons vindo a mercados, mas com spreads de crédito que a gente acha que não é razoável para a empresa, a gente ficava de fora, ou entrava muito pequeno. Então, essa foi a estratégia que a gente adotou no primeiro semestre de 2018. Ali no terceiro TRI de 2018, a gente já começou a perceber que alguns créditos davam sinais de que iam começar a ter uma reprecificação. E ali são principalmente o estoque de créditos em percentual do CDI. Em 2019, né? 2019, desculpa, tudo isso em 2019. Em percentual do CDI. Por quê? No começo de 2019, você teve várias em percentual do CDI e não tinha nenhuma expectativa do CDI cair. Então você tinha uma curva de juros longa muito mais alta. Na hora que começou um novo ciclo de corte de juros, essa curva caiu. Então vamos dar um exemplo. No começo do ano você deu crédito para uma empresa 110 do CDI. O CDI longo era 10%. Então você estava falando que você estava dando dinheiro para a empresa CDI mais 1. Essa era a expectativa que você tinha de retorno ao longo desse prazo. Na hora que a curva de juros fechou e os juros longos estavam a 6%, esse mesmo crédito a 110 CDI, ele pagava um spread equivalente de 0,60. Então, se você ter nenhuma mudança no perfil de crédito da empresa, você teve uma perda de spread. E quando a gente começou a observar isso, a gente percebeu que ia ter necessariamente um ajuste nos papéis em percentual do CDI, que foram efetivamente os primeiros papéis que abriram. Então, a gente tentou se antecipar esse movimento e desmontou boa parte da nossa carteira em percentual do CDI. Então, na hora que chegou outubro e novembro, não só a gente já tinha uma posição menor em papéis em percentual do CDI, como a gente também estava carregando um caixa alto. Isso aí foi bastante benéfico para a gente ali durante os 2 meses. Primeiro porque a gente não teve pressão de liquidez, ou seja, assim, todo mundo tomou resgate nos fundos, inclusive a gente, mas a gente em nenhum momento teve que vender ativo para fazer caixa.
porque aí sim você é forçado a vender os ativos num preço que nem sempre é coerente. A gente estava mais na outra ponta. Quando a gente enxergava que algum ativo estava sendo vendido a um preço muito atrativo, que não fazia mais sentido, a gente chegava até a comprar crédito no meio da crise. E hoje, esse novo cenário de juros e esse novo cenário que pouca gente está comentando, que no final das contas, boa parte do perfil de crédito das empresas melhorou, né? As empresas operacionalmente são mais saudáveis, né? Tem uma credibilidade maior hoje, talvez, do que tinham há 2, 3 anos atrás. O que você está esperando para o universo de crédito, para esse novo horizonte, né? Vamos chamar de novo ciclo, se de fato for um ciclo, não for só um período. Lógico. Mas o que você espera? Quando a gente olha o risco de crédito das empresas, que de novo é o principal fator de risco no fundo de crédito, então você pode ver de novo marcação a mercado, o fundo vai um pouco melhor ou passa alguns meses piores, como foi outubro e novembro, mas o principal fator de risco, que é o risco de crédito hoje nos fundos, e assim eu não digo os fundos da Arx, mas como a nossa classe de ativos como um todo, está num nível que faz muito tempo que a gente não vê. Tá. Então, ao longo da crise aí você teve as empresas que desalavancaram o balanço, enxugaram a sua própria estrutura, reduziram o endividamento, e depois com a própria queda do CDI, o custo de dívida das empresas caiu muito. Então a gente discute, os spreads fecharam de CDI mais 1 para CDI mais meio, mas a empresa paga CDI mais, né? O CDI caiu de 14 indo praticamente para 4 agora. Então esse impacto é muito grande no resultado financeiro da companhia, né? A despesa financeira cai muito. Então em termos de risco de crédito, a gente está num momento muito positivo. E agora, passado outubro e novembro, eu acho que o mercado ele se ajustou em patamares de spread de crédito muito atrativos. E uma boa indicação disso é que a gente tem visto muitas operações deixando de ir a mercado e sendo encarteiradas por bancos. Ou seja, os spreads hoje estão em níveis que os próprios bancos estão encarteirando na própria carteira. Isso com o risco de crédito lá embaixo. Então o momento é muito favorável. Obviamente que num período de juros baixos, sempre tem os investidores na ponta final acabam indo para ativos de maior risco, seja fundo imobiliário, equity, multimercado. Mas uma parte da carteira dele sempre acaba ficando em renda fixa, né? Então ali é a parte de liquidez dele. Nesse sentido, essa alocação de liquidez dele, que são os fundos de crédito cash enhanced, que a gente chama, hoje está num momento muito atrativo. Do ponto de vista de risco-retorno. Você tem, do ponto de vista de risco, o menor risco dos últimos anos nas empresas, e na parte de retorno, spreads que estão atrativos até para os bancos. E aí, olhando um pouco para o mercado brasileiro, né, falando de crédito, que a gente tradicionalmente sempre teve os bancos como grandes protagonistas aí no universo de crédito, e lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente já vê, poxa, grande parte do crédito sendo carregado em fundos. Como é que você enxerga esse movimento aqui no Brasil? Você vê assim, essa diminuição de importância do balanço dos bancos e vindo para um setor de fundos? Não enxerga? Como você vê o timing disso? Tá. Assim, o movimento de crédito no Brasil ele é relativamente novo, né? Então, hoje em dia, assim, os fundos que cresceram efetivamente e ganharam corpo são fundos que acessam ali, eu diria, as empresas com melhor risco de crédito, né? Então, os high grades que a gente chama, que são ativos com rating AAA, dupla+, dupla-, duplo-A, até um single A ali. Para esse mercado, você já teve um movimento grande de fundos crescendo e saindo de balanço de banco do BNDES, indo para fundo. Agora, quando você vai num próximo patamar de risco, que seriam os high yields, empresas high yields, o movimento ainda é tímido. Então, essas empresas ainda acabam ficando no balanço de banco, né? Porque aí já é outro perfil de investimento, né? Você está acessando empresas onde geralmente você dá o crédito com base em garantias, muitas vezes precisa executar as garantias, então tem que monitorar as garantias, tem que ter equipe de jurídico, de execução. É um mundo um pouco diferente do nosso, né? O nosso ele é muito focado na capacidade de repagamento da própria empresa, independentemente da garantia. Então, o nosso business não é dar crédito para uma empresa e, eventualmente, ter que executar essa empresa para recuperar o crédito. Nosso business é muito mais analisar a empresa e entender que ela tem um balanço saudável e que ela tem uma capacidade de repagar essa dívida para frente. E é
é engraçado a gente pensar o quanto de horizonte existe de desenvolvimento desses outros setores de crédito ainda no Brasil, Sim. né? Então, assim, você deu a largada, eu diria. Então, essa primeira pernada que foram os fundos high grades, eu acho que naturalmente isso já está acontecendo, vai começar a ter cada vez mais assets fazendo créditos high yield, e esse mercado de high yield vai se desenvolver também. Uhum. E depois ainda tem mais um passo, que é o mercado de distress, né? Ou seja, empresas que efetivamente estão muito mal das pernas ou renegociando suas dívidas e eventualmente vai ter fundos que compram essas dívidas. Então ainda tem vários andares depois desse primeiro andar que é onde a gente atua. Legal. E hoje, se você pudesse exemplificar o que você entende que são as maiores vantagens competitivas da Arx, né? E hoje do time de vocês, o que você enxerga que, poxa, isso aqui a gente faz muito bem, acho que o mercado... como que o investidor deveria olhar para o time de vocês e falar, poxa, esse é o diferencial deles? Sim, acho que uma coisa que é muito importante entender é que o nosso business, digamos, é um business de pessoas. Então, ali, o que tem valor é a qualidade da equipe e principalmente o alinhamento de interesse da equipe, né? Então, você precisa ter profissionais qualificados, bons, e você precisa ter um ambiente meritocrático. E eu acho que é isso que a Arx nos proporcionou. Então, que nem eu te falei, você tem aquele modelo meritocrático da Arx, onde basicamente a remuneração de todos os envolvidos ela é dependente da receita da companhia, e é branco no preto mesmo. Então, se a companhia cresce, a gente cresce também. Assim como se a companhia decresce, a gente decresce também. Então, é como se a gente fosse sócio ali. Então, isso aí é muito importante para o alinhamento de interesse. Então, para estar todo mundo, assim, realmente olhar a gestão dos fundos com um olhar de sócio, de que aquilo é seu, aquilo pertence, aquilo é o seu trabalho e se der certo, você vai dar certo também. Eu acho isso muito importante de se analisar, seja na Arx ou qualquer outra gestora. Depois um time qualificado, eu acho que aí você pode olhar o track record do time, tentar entender como é que é feito todo o trabalho, e depois, obviamente, entender a filosofia de investimento da casa, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre teve um perfil muito conservador nos fundos, né? A gente entende que o que a gente faz são fundos de caixa e cash enhanced. Então, em nenhum momento a gente pensou em, por exemplo, putz, eu vou baixar a régua de crédito para conseguir um pouco mais de rentabilidade porque os spreads estão amassados, entendeu? Entender que o meu business não é esse. E eu não posso fugir do meu mandato porque os spreads de crédito estão amassados, por exemplo. Isso é muito importante. E quando você olha o mercado aí de fundos de crédito ou de assets de crédito, você tem uma disparidade muito grande de pensamentos. Assim, você acha que, poxa, o mercado tem hoje... passou por uma transformação, porque a gente observa isso, né, dentro dos portfólios. Eventualmente você tinha cotas girando em X% do CDI e se mantendo nesse X%, né, ou seja, alguma coisa aconteceu ali dentro da composição da carteira, e outras não tanto, né? Então, quer dizer, hoje os retornos são um pouco mais baixos e você tem uma acomodação do cenário atual. Você vê o mercado também, gente trabalhando nas duas pontas. Assim, você tem diferentes perfis. Você tem pessoas que preferem montar carteiras com concentrações um pouco menores em alguns papéis mais agressivos e ter mais caixa. Tem diferentes perfis, entendeu? Você tem algumas gestoras que acabam tomando mais risco para tentar ter um retorno melhor do que os peers. Nossa filosofia sempre foi assim, muito focada na análise da empresa. Ou seja, assim, o foco ali, a gente não pode tomar nenhuma inadimplência dos fundos. Então, esse para a gente, a preservação do capital é o principal ponto. Então, se eu tiver que olhar para o investidor, para o cotista, e falar, você vai ter uma rentabilidade menor porque os spreads de crédito estão amassados, a gente não tem problema em falar isso. O que a gente nunca vai fazer é baixar a régua de crédito. Porque os ciclos, eles vão e voltam. E na hora que o ciclo aperta, é onde você vê a diferenciação dos gestores. Legal. Então, assim, hoje em dia a gente está num momento onde o risco de crédito das empresas é muito bom, mas o ciclo uma hora ele vira, assim como ele virou em 2015 e 2016. Assim, quando eu olho para trás do trabalho que a gente fez na nossa antiga casa,
Qual que foi o grande mérito? Foi ter dado 1, 2% a mais do CDI do que a concorrência? Não foi. O grande mérito foi, durante 2015 e 2016, a gente não teve nenhum evento de crédito nos fundos. Mesmo num período onde a crise bateu ali nas empresas e ali efetivamente você tem um aumento significativo de risco. De todas as pontas. A demanda pelos produtos e serviços cai, a empresa está alavancada, é pego no contrapé no meio de um investimento grande, tem uma liquidez escassa para rolar suas dívidas, o custo de crédito aumenta. É ali que você vai diferenciar o trabalho do gestor. Entendi. E não necessariamente, o fundo rendeu 2, 3% a mais do que a concorrência nesse mês ou nesse ano. Eu acho que o principal é você entender como é feita a análise de crédito do gestor, qual o nível de profundidade que ele vai, porque o principal risco é o risco de calote. Perfeito. A gente sempre faz um ping-pong aqui, e nesse ping-pong você só tem duas opções, é binário, tá? Tá. Ou você está comprado ou você está vendido. Tá. Não tem neutro, é só comprado ou vendido. Então a gente começa fácil, depois a gente vai elaborando, tá? Brasil em 2020. Comprado. Estados Unidos em 2020. Comprado. Europa em 2020. Vendido. Setor químico. Empresas do setor químico. Vendido. Mesmo petroquímicos. Petroquímicos comprado. Comprado. Varejista. Comprado. Governo Bolsonaro. Essa é difícil, mas comprado. Dado o histórico dos últimos governos, acho que eu fico comprado. Reeleição do Trump. Comprado. Comprado? Comprado. Tem um pessoal duvidando aí, eu tô achando que tô comprado também. Eu tô comprado. O país está indo muito bem, desemprego na mínima. Muito favorável o cenário, né? A economia está muito favorável para ele. E a parte de reformas no Brasil, principalmente aí tentando as duas juntas passarem, o que você comprado, vendido, o que você acha? Ali é a minha principal dúvida. Como eu não posso dizer em cima do muro, eu diria que eu estou um pouco mais vendido nessa. Uhum. Eu acho que as próximas reformas vão ser um pouco mais complicadas de passar do que foi a reforma da Previdência. Seja por um Congresso um pouco mais complicado, dado o período eleitoral, quanto a qual vai ser a capacidade do governo de empurrar essas reformas dentro do Congresso agora. Capital político ali para poder fazer. Exatamente. A reforma da Previdência já estava sendo empurrada desde a época do Temer. Né? E aos poucos isso foi entrando tanto na cabeça da sociedade quanto do Congresso de que, assim, ou fazia ou ia ter um problema sério no país. Uhum. Eu não sei quanto isso é claro na cabeça das pessoas para as próximas reformas, sejam elas tributária ou administrativa ou as próprias privatizações. E mesmo temas, vamos falar assim, menos controversos do ponto de vista político, mas, por exemplo, a reforma tributária, que é quase que um consenso ali de que ela deveria acontecer, agora a maneira que ela vai acontecer, Exatamente. Com os estados colaborando mais ou menos, você também acha que engargala? Eu acho que sim, eu acho que a reforma tributária, talvez você faça alguma coisa do ponto de União Federal, mas na hora que você começa a mexer nos tributos estaduais, a coisa complica um pouco. Porque você tem que desmontar toda uma rede de subsídios que você fez, né, ao longo dos últimos anos, que é complicado, porque você mexe direto no resultado dos estados na veia, né? Então ali eu acho que é uma discussão muito mais complexa. Entendi. O capital político ali não vai... Exatamente. Vai conseguir. Não é nem só capital político, né? Como você faz... Porque você não pode simplesmente mudar do dia para a noite, porque isso afeta cada estado de maneira diferente, de maneira violenta, né? Então é uma questão complicada. E por último, vou deixar uma perguntinha aqui. No universo de crédito, o pessoal de renda variável está super habituado. No crédito, meu conceito aqui não é diferente. Mas preço para vocês importa ou não importa? Ou tem outros elementos que são mais importantes do que preço? Não, preço é sempre importante.
sempre importante. No nosso ambiente, como eu falei, o principal é o risco de calote. Preço eu vou ter, em algum momento, se eu der a preços errados, uma hora eu vou ter uma reprecificação, que foi o que a gente viu em outubro, novembro. Mas o principal continua sendo o risco de calote, ou seja, a capacidade da empresa de repagar suas dívidas. Esse é o coração do nosso negócio. Perfeito. E aí o preço é o segundo elemento ali da Isso. análise. Acho que eu diria que ele é um pouco menos importante do que ele é para a equity, mas ele não deixa de ser importante. Perfeito. Se você der assim, crédito para a empresa no preço errado, uma hora você vai ter uma reprecificação. Pierre, obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pela presença. Poxa, deixar de novo as portas super abertas aqui na BlackBerry e deixar essa pontinha final para se você quiser mandar um recado para o investidor, contar um pouquinho. Queria agradecer a todos pela atenção e todo o trabalho que a Blackbird fez ao longo dos últimos anos. A gente acompanha ali através das redes sociais também e eu sou um grande fã. O pessoal do marketing está se empenhando bastante. Obrigado, Pierre. Valeu, Bruno. Obrigado.